Saúdo a todas as amadas irmãs, com a maravilhosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Convido os irmãos que, por gentileza, abram suas Bíblias no livro de 1 Samuel, capítulo 25, a partir do versículo 1. E aqueles que puderem se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor que será lida, eu agradeço. Antes de iniciar, eu gostaria de informar que nós trouxemos 4 livros, estarão à disposição dos irmãos após a ministração da manhã, após o culto, aqui mesmo dentro da nave do templo. Eu trouxe O Valor da Mulher, que é um livro que fala sobre o papel da mulher na igreja, na sociedade, na família. Eu trouxe Vida Plena, que é um livro baseado na ministração aqui nesse congresso, no ano passado, sobre os dons espirituais, no ano retrasado, perdão, sobre os frutos do Espírito, o fruto do Espírito. E trouxe também Pacal, A Chamada, o Preço e a Recompensa, que é o livro da minha história em missões, e um livro mais específico, Segredos do Campo Missionário, para aquela pessoa que tem interesse em conhecer mais profundamente a missão, ou para servir ao Senhor como missionário em campo, ou para ser um secretário de missões, ou para ser um intercessor, um mantenedor. Enfim, esse material estará à disposição dos irmãos após o culto. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 25. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, e era esse homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o homem deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, e enviou 10 jovens, e disse aos jovens: subi ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz. E tudo que tens tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que estiveram conosco, agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus jovens, e eles te dirão. Estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque vimos em bom dia. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi, dizendo: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos escravos há hoje, e cada um foge de diante do seu senhor. Tomaria eu, pois, do meu pão, da minha água, da carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram e vieram, e lhe anunciaram tudo conforme essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cinja cada um a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, dentre os jovens que anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia aqueles homens têm sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou todos os dias em que estivemos com eles, e quando estávamos no campo, de muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, e vê que há de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra a sua casa. E ele é um filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Então Abigail se apressou
E tomou 200 pães, 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 caixas de passas, e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou ao seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela montada no jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou o mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto, se eu deixar até de manhã, de tudo que tem, até mesmo um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento, prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi, e se inclinou à terra, e lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça a este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal ele é. Qual é o seu nome? Nabal é o seu nome, a loucura está com ele, e eu, a tua serva, não vi os jovens que meu Senhor enviou. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que da tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos, e os que procuram mal contra o meu Senhor. Agora esta é a bênção que trouxe a tua serva ao meu Senhor. Dê-se aos jovens que andam após as pisadas do meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva a transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme ao meu Senhor, porque o meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém a vida dos teus inimigos se arrojará para longe, como do meio do côncavo de uma funda, e há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme todo o bem que já te tem dito a ti, e tiver te estabelecido chefe sobre Israel, então meu Senhor não será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramastes, nem tampouco o haver salvado o meu Senhor a si mesmo. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te da tua serva. E disse Davi: bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho, bendita sejas tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e da minha mão me salvaste, porque na verdade vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e não vieras ao meu encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então Davi tomou da sua mão o que ela tinha lhe trazido e disse: sobe em paz a tua casa, veis aqui que te tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E vindo Abigail a Nabal, este tinha em casa um banquete, como um banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a entender palavra alguma, nem pequena nem grande, até a luz da manhã. E sucedeu que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu o coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passado quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito o Senhor que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal, e deteve ao seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail, para que ela se tornasse sua mulher. Vendo, pois, os criados de Davi a Abigail no Carmelo, lhe falaram, e dizendo: Davi nos tem mandado a ti, para te tomar por mulher. E ela se levantou, se inclinou com o rosto em terra, e disse:
Eis aqui a tua serva, servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou em um jumento, e as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas, e ela seguiu os mensageiros de Davi, e foi sua mulher. Senhor Deus, na tua presença estamos nesta manhã, Senhor. Senhor, nós queremos te pedir, meu Pai, quanto há de conhecimento nesta palavra, quão profundo, Senhor, é este poço. Nos ajuda, Senhor, a tirar esta água e a beber. Temos muito o que aprender nessa manhã, e essas lições, cada uma delas, nós aprenderemos contigo, Senhor, com o teu Espírito Santo. Então, Senhor, vem agora aos nossos corações, que não estejamos ansiosos e inquietos. Essa é uma ocasião solene, Senhor. Nós estamos na presença dos reis, do Senhor dos senhores. Nós não viemos aqui resolver um negócio, mostrar roupa, mostrar sapato, não viemos passar o tempo, não viemos para cá porque não tínhamos outra coisa para fazer em outro lugar. Este lugar é maravilhoso, o Senhor está aqui, não há lugar como este na terra. Estamos na casa do nosso Pai, ouvindo a sua palavra. Então, Senhor, que não estejamos inquietos, preocupados, nervosos, ansiosos e com pressa de sair da tua presença. Trabalha na nossa mente, no nosso emocional. Nos ajuda, Senhor, a sentar e comer um pão, Senhor, que foi preparado no céu para cada um de nós. Em nome de Jesus, Senhor, que estejamos todos atentos à tua palavra nesta manhã. Assim te pedimos e te agradecemos. Amém. Os irmãos podem sentar-se à vontade, a leitura foi longa, mas muito bem. Nesse contexto, Samuel havia falecido, Davi havia sido ungido rei de Israel, e Saul, que era quem ocupava o trono naquele momento, passou a perseguir Davi duramente. Davi havia sido ungido rei de Israel, enquanto que Saul havia sido reprovado pelo Deus de Israel. Nós temos agora um líder reprovado e enciumado daquele que Deus havia se agradado. Irmãos, quão perigoso isto é. Dia desses eu ouvi uma história de um pastor que estava dirigindo um congresso em sua igreja, e de repente ele chamou alguém para cantar um hino. E esse irmão, que era seu obreiro, cantou um hino, e o pregador da festa, ele disse: nunca vi alguém cantar com tanta graça quanto esse irmão cantou. E sabe o que aconteceu, irmãos? O inimigo, ele imediatamente plantou no coração daquele líder uma semente de inveja, de ódio, por causa daquele obreiro que havia cantado com unção, que havia cantado com graça. E na reunião seguinte do ministério, ele disse: eu não quero mais que o tal obreiro cante, nem pregue, nem suba, nem sirva ao altar. Quero ele fora, quero ele longe. Não quero a presença dele nas nossas reuniões, nem em nada, em nenhum dos compromissos oficiais da igreja. Lhe subiu ao coração. Irmãos, ora, parece que nós não compreendemos que trabalhamos todos para o mesmo Deus, e que se meu irmão executa uma tarefa que agrada ao Senhor, não devo eu então orar por ele? Não devo eu então estar feliz com o que Deus está fazendo através da vida dele? Não é então causa de glória para o nome do Senhor e de prejuízo para o inferno quando alguém prega melhor do que eu, quando alguém canta melhor do que eu, quando alguém se levanta com mais unção do que eu? Não ganha o cordeiro? Ganha o cordeiro, irmãos. Tenhamos cuidado com o nosso coração. Não podemos ter uma liderança tão fraca e uma fé tão frágil ao ponto de não poder suportar quando o Senhor levanta alguém. O Senhor levantou Davi. Saul então começou a persegui-lo de tal maneira que Davi não teve outra opção senão fugir para os montes, senão se esconder nas cavernas, senão fugir para o deserto. Mas Davi atraiu homens com ele. Davi não se refugiou sozinho. 600 homens refugiaram-se com ele. Eram homens endividados, homens desprezados, eram homens devedores, eram homens que a sociedade não valorizava.
Mas esses homens aliaram-se a Davi. Eram homens que, ao longo de sua vida, haviam cometido muitos erros. E esses erros haviam levado eles a uma situação em que eles não tinham mais saída. Então, fugiram com Davi, 600 homens. E Davi refugiou-se nessa região de Maom, e começou então a oferecer um serviço aos pecuaristas daquela região. Um serviço de guarda. Ora, um ladrão não vai invadir nenhum lugar aonde existe um general com 600 soldados armados para proteger o lugar. Então Davi começou a oferecer proteção para os pecuaristas. Irmãos, me chama a atenção algo logo aí. Era muito fácil para Davi e para seus homens tomarem uma ovelha, tomarem um gado. Era muito fácil para Davi e para seus homens amedrontarem alguém do rebanho, os pastores, e roubarem alguma coisa ali para que eles pudessem sobreviver. Mas Davi estava ensinando esses homens a terem honra, irmãos. Esses homens começaram a aprender com Davi que não se pode liderar de qualquer maneira, que você não pode colocar o pé em cima do pescoço de ninguém, porque você é o líder, porque é você que manda, e todo mundo tem que se submeter. Você não pode ser um líder que bate no peito e diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo, porta da rua, serventia da casa. Ei, vamos prestar conta para o dono. Vamos prestar conta para o dono. É pequenininho, tem valor para o reino, não tem importância na sociedade, foi comprado com sangue, tem valor. E outra coisa, aqueles que estão perto de mim são influenciados pela minha liderança. Se eu sou uma líder mentirosa, eu não posso cobrar que meus liderados sejam sinceros. Se eu sou uma líder corrupta, eu não posso cobrar que meus liderados sejam honestos. Não posso, irmãos. Eu não posso ter o meu discurso divorciado de minhas ações. Davi estava ensinando esses homens a terem honra. Tanto é que no final de um ano inteiro de trabalho, ele disse: agora vocês vão e falem com Nabal, e digam para Nabal: Davi teu filho pede ao Senhor alguma coisa daquilo que tu tens à mão. Irmãos, olha, Nabal estava fazendo uma grande festa. Era a época da tosquia. Os tosquiadores, que eram profissionais contratados para esse fim, estavam ali para ajudá-lo com a tosquia de 3.000 ovelhas. E era uma festa grandiosa. Era uma festa, irmãos, que quando alguém estava fazendo a festa da tosquia, vinham estrangeiros, vinham os vizinhos, vinham os órfãos, vinham as viúvas. As pessoas de toda a terra, de toda a comunidade vinham, porque aonde havia a festa da tosquia, havia abundância de comida. Muita comida, muita comida. E Nabal era um pecuarista riquíssimo, então era uma grande festa. E Davi disse assim: soube que o Senhor está fazendo a festa, então é a festa da colheita, a festa da tosquia. Então enviou os meninos lá para fazerem um pedido. E Nabal, quando ouviu os meninos, Nabal respondeu assim: ei, quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Para que eu dê água, dê pão e dê carne. De onde saiu? Né? Não tenho nenhum interesse, não sei quem é. Pode ser um escravo fugido. Irmãos, todo mundo sabia que era Davi. Davi havia matado Golias e foi conhecido não só em Israel, como em quase todo o mundo. Foi uma vitória grandiosa demais. Davi havia matado 200 filisteus. Davi havia livrado a cidade de Keila. Davi era um guerreiro poderoso, era um chefe de um exército imbatível, porque as mulheres chegaram a compor músicas falando sobre Davi. A música dizia que Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Era alguém que todo mundo conhecia. Nabal conhecia inclusive o nome do pai de Davi, porque quando ele despreza, ele diz: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé?
Irmãos, Nabal estava preocupado em estar do lado de quem estava sentado no trono. Nabal não queria se aliançar com um rei ungido, mas que estava no deserto. Nabal preferia se aliançar com um rei maligno, mas que estava sentado no trono. Isso chama a nossa atenção, irmãos, para que nós não façamos aliança com quem Deus está reprovando. Trono não é sinal da aprovação de Deus. O sinal da aprovação de Deus é a humildade. O sinal da aprovação de Deus, Ele está aprovando aquele com quem Ele fala, aquele que ouve a sua voz. E às vezes quem é aprovado por Deus não está em evidência. E nós temos que ter cuidado com isso, com esse nosso desejo de estar do lado de quem é grande. Todo mundo quer estar do lado do cantor, do pregador, do pastor, do evangelista, do dirigente. Todo mundo quer ir no carro da líder do círculo de oração. Ei, irmãos, vamos deixar de procurar estar nesses lugares. Às vezes nós queremos forçar a nossa entrada, né? Me leva também, quero sair na foto também. Eu vou tirar uma foto para postar nas minhas redes sociais, para dizer que é minha amiga, para dizer que é meu amigo, para dizer que é meu pastor, que eu sento na casa dele, que eu sento na varanda dela, para mostrar para as pessoas que eu tenho a influência que eu não tenho, que eu sou quem eu não sou. E às vezes nós queremos fazer, eu não estou dizendo que todo mundo que é grande não é ungido, irmãos. Tem muita gente grande que tem temor de Deus, que foi colocado ali pelo Senhor e é mantido pelo Senhor na posição em que está. Mas tem muita gente grande que foi reprovado pelo Senhor há muito tempo. E na hora da peleja, você quer ficar do lado de quem está grande, quer ficar do lado de quem está em evidência, deixando muitas vezes quem tem razão desprezado, quem tem razão de lado, porque é pequeno. Mas olhe, Deus pega o pequeno e faz se sentar no lugar de evidência. Deus pega quem não é e coloca lá onde ele tem que estar. Então, tenhamos atenção para isso. Davi mandou 10 moços com diplomacia, uma comissão altamente civilizada, mas Nabal disse não. Nabal, o nome significa tolo, insensato, estúpido. E a Bíblia diz que ele era da casa de Calebe. Olha, irmãos, Calebe foi um grande homem de Deus. Mas o fato de Nabal ser da casa de Calebe não significa nada. Assim como não adianta nós termos no peito, meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho, se eu não ensino, não discipulo, não oro, não jejuo, não ajudo, se eu não faço a minha parte, se eu quero que outras pessoas façam por mim. Ei, ora pelo meu filho, ora pela minha filha, jejua pelo meu marido. Ei, minha irmã, meu irmão, quer que tua casa tenha a mesma fé que tu tem? Ensina o teu filho, corrige o teu filho, orienta o teu filho, aconselha o teu filho. Tenha vida devocional e acima de tudo, ei, tenha testemunho. Porque se você for só palavra, o teu filho vai fazer assim, ó, para ti. Ó, o que teu filho vai fazer, ó. Ele sabe quem você é, ele mora com você. Quer que teu filho tenha a mesma fé que tu tem? Viva o Evangelho. Viva o Evangelho, seja uma profeta de Deus dentro da tua casa. Vigia as tuas palavras, vigia as tuas atitudes, vigia o teu testemunho, vigia o teu comportamento. Porque olha, as palavras convencem, minha irmã, mas os exemplos arrastam, viu? Os exemplos arrastam. Ele era da casa de Calebe, mas não se parecia de Calebe, não se parecia com Calebe, não se parecia com Calebe. Pode ser filho da maior pregadora do Brasil. Isso não significa que já tem a sua salvação garantida. Isso não significa que é o cara, não significa que é a pessoa, não significa, irmãos. Pode ser filho do maior, do melhor, do que está mais em evidência.
mas precisa se curvar ao Deus de seu pai. Precisa se curvar ao Deus de sua mãe. Mas minha mãe é profeta. Não é porque sua mãe é profeta, e você vai ser também. Para que você seja, você tem que pagar o preço. O preço da humilhação, o preço da renúncia, o preço da vida devocional. É teu filho. Dia desses eu fui pregar no Ceará e foi uma coisa linda, irmãos. Eu estava ministrando no Ceará, na cidade de Paracuru, inclusive daqui, desse ministério, da Assembleia de Deus de Belém. E o pastor, quando eu terminei de pregar, ele pegou o microfone e ele disse assim: irmã Kellen, meu Deus falou comigo tão forte quando a irmã disse assim: quem ganha um adulto, ganha uma alma, e quem ganha uma criança, ganha uma alma e uma vida. Ele disse: meu Deus, irmã Kellen, eu não sei se as nossas crianças já fizeram sua decisão por Cristo. Eu não sei se meus netos já se ajoelharam e já confessaram ao Senhor. Eu não sei se os filhos dos meus obreiros já fizeram isso. Ele disse: interrompam o culto, o cultinho das crianças, tragam as crianças aqui. Eu preciso falar para as crianças desta igreja acerca de Cristo, acerca do Evangelho. E as crianças vieram e o pastor pregou para elas, na linguagem delas. Depois ele perguntou: vocês querem aceitar a Jesus nesta noite e fazer uma aliança com o Senhor? E as crianças aceitaram a Jesus chorando, caíram de joelhos diante do altar e choraram e gritaram e se emocionaram. Irmãos queridos, Ele é da tua casa, mas também precisa se converter ao teu Deus. Ele é da tua casa, mas também precisa seguir os teus passos na fé. Nabal era da casa de Caleb, mas não tinha a honra de Caleb, não tinha a instrução de Caleb, não tinha o conhecimento que Caleb tinha com Deus, e por isso o seu fim foi triste. A reação de Davi, chegamos em outro ponto. Olha, houve uma ofensa, isso não temos dúvida, uma ofensa houve, uma ofensa grave. Mas nós vamos fazer uma meditação agora, irmãos, que é dolorida para nós. Que veja bem, houve a ofensa, os 10 rapazes chegaram lá e disseram para Davi: olha, Nabal disse isso. E Davi teve uma explosão de ira. Davi ficou descontrolado. Quem era Davi, irmãos? Um pastor, um poeta, o escritor do livro de Salmos, alguém que logo em seguida seria dito dele, que ele seria conhecido como homem segundo o coração de Deus. Davi era alguém preciosíssimo para o Senhor, mas nesse momento, e olha só, um outro fato interessante. Nesse momento aqui, ele esqueceu. Há poucos dias atrás, ele tinha tido a oportunidade de matar Saul, mas ele não matou. Ele cortou um pedacinho do manto de Saul e não executou a sua vingança de matar o inimigo que estava ali perseguindo. Há pouco tempo atrás, ele também havia matado Golias, confiando só na força do Senhor. Davi era um rapaz que já havia conquistado muitas vitórias para Deus. Porém, ele não quis ignorar esse insulto pessoal. E ele quis vingança imediata, e uma vingança descabida, irmãos. Ele queria uma vingança muito maior do que a ofensa que lhe foi dada, que lhe foi feita. Vou matar todo mundo. Eu vou matar toda pessoa do sexo masculino que estiver lá. Não vai escapar nenhum menino. Eu fui pesquisar no hebraico o que significava menino dentro desse contexto, achando até que a palavra havia sido mal traduzida para o português. Eu disse: vai ver, ele disse no hebraico, não vai ficar nenhum rapaz, não vai ficar nenhum adolescente, mas menino, este homem, com esta graça, com esta história. Não, Davi não. E sabe o que eu descobri em minha pesquisa? Que Davi ia matar todo aquele que já urinasse de pé.
Com quantos anos teu filho parou de urinar na fralda e começou a urinar de pé? 1 ano e meio? 2 anos? Pois a partir daí ia morrer todo mundo ao fio da espada de Davi e seus homens. Ele desceu com 400 homens, preparado para uma chacina. Irmãos, morreriam todos. Morreria Nabal, seus tosqueadores, seus servos, seus convidados. Morreriam os filhos de seus servos, os netos de seus servos. Morreriam os vizinhos. Morreriam aqueles que haviam comparecido para receber alguma coisa durante a festa da tosquia. Não ficaria um. Haveria uma chacina. Todos morreriam. Ei, mas é o homem segundo o coração de Deus. É o homem que poupou Saul, gente. É o homem que guerreava as guerras do Senhor. Mas é um poeta, mas é um pastor. Mas nesse momento aqui ele queria sangue, queria vingança. Olhe para mim. A graça de ontem não nos guarda hoje. O jejum de ontem não nos ajuda hoje, ajudou ontem. Nós somos sacos furados. E dentro de nós temos duas forças guerreando todo dia, irmãos, todo dia. E quem eu alimento hoje, vencerá hoje. E se eu alimento o meu espírito hoje com leitura da palavra, se eu alimento o meu espírito com oração, com vida devocional, escutando pregadores, escutando cantores usados por Deus, eu tenho ração para a minha alma sobreviver hoje, para que ela deixe a minha carne ali subjugada hoje. Mas se eu me alimento do que passa na televisão, se eu passo o tempo todo ouvindo o que não devo, falando o que não devo, assistindo o que não devo, a carne hoje, ela vai sobressair ao espírito hoje. Olha, irmãos, ninguém cai de repente. Ninguém cai de repente. Ninguém acorda uma quarta-feira e diz assim: ai, que dia maravilhoso, hoje eu vou trair o meu marido, hoje eu vou saquear e roubar a minha empresa, hoje eu vou contar uma mentira para que eu seja beneficiado em alguma coisa. Ninguém acorda uma sexta-feira disposto a arruinar a sua vida. Não, irmãos. Aquilo ali, antes que o adultério aconteça no motel, aconteceu 1 milhão de vezes aqui dentro do teu coração. E se eu der o meu telefone para ele? E se eu conversar com ele? E como será o beijo dele? Como será o toque da mão dele? E se eu conversar com ela? E se eu levar ela para almoçar comigo? E se de repente na hora do almoço nossas mãos se encontrarem, irmãos? Ninguém cai de repente. O que acontece de fato e de direito, aconteceu muitas vezes dentro de tua alma. Coloca um guarda na porta do teu coração e preserva a tua vida. Escapa por tua vida. Escapa-te por tua vida. Não importa onde você já pregou. Não importa que demônios você já expulsou, quantos cancerosos foram curados com a tua oração. Não importa, irmãos, as suas vitórias passadas, elas não determinam tuas vitórias presentes e nem tuas vitórias futuras. Quanto mais alto a pessoa estiver, mais dura é a queda. Te mantém crente, te mantém confiando, te mantém na presença de Deus. Davi ainda fez outra coisa: me arrependo do bem que eu fiz para Nabal. Não era para eu ter feito, não era para eu ter guardado, era para eu ter deixado os ladrões levarem tudo, não era para eu ter feito nada. Irmãos, não podemos nos arrepender do bem que fizemos, mesmo que aquela pessoa reaja com ingratidão. Você deu o presente, você deu a oportunidade, você indicou para o emprego e agora a pessoa está bem e não te cumprimenta mais. Não se arrependa. Você plantou e aquilo que nós plantamos nós colheremos. Você pode não colher no mesmo lugar que você plantou, irmãos, mas é a Bíblia que diz, e o que está escrito na palavra não volta atrás. A Bíblia não mente. O que o homem semear,
isso também ceifará. A tua misericórdia, a tua bondade, o que você faz para o outro hoje, não importa a maneira como ele vai reagir, voltará para você, para teus filhos e para teus netos, até 1000 gerações. Então faça o bem, semeie o bem, faça o bem todos os dias de sua vida, não se arrependa. Aí entra em cena Abigail, irmãos, o nome dela significa fonte de alegria. O nome dela significa, em algumas traduções, meu pai é a minha alegria, ou eu sou a alegria do meu pai, ou até mesmo exultação, simplesmente. Alegria, exultação. Temos aqui uma mulher convivendo com um homem mau e tolo, dentro de um casamento que ela não escolheu para ela. Naquele tempo as mulheres não escolhiam com quem elas iam casar. Era um arranjo acertado por seus pais, talvez porque Nabal fosse rico. Aí vai uma dica para você, mãe, que tem uma filha adolescente, jovem, e que fica empurrando a menina, né? Olha, vai conversar com o filho do irmão, porque o irmão é médico, o irmão é engenheiro, o irmão mora lá no Greenville. Minha irmã, não faça isso, não prostitua a sua filha, não prostitua o seu filho. Diga assim: Senhor, mande um homem de Deus para casar com essa menina, mande uma mulher de Deus para casar com esse menino. Não faça esquema não, o céu abomina os esquemas. O céu não precisa de esquema, não precisa. Aí ela está dentro de um casamento com um homem bruto, com um homem mau, um homem que a Bíblia diz que ele é filho de Belial. Irmão, o homem era filho do demônio. Belial é Satanás, filho de Belial, um homem com quem ninguém podia conversar, ninguém podia falar. Bruto, grosso, mal educado, violento, bêbado. Era um homem mau. Nabal era um homem mau. E nós temos uma moça aqui que a Bíblia diz que era bonita, que era formosa e que era inteligente. Queridos, e o nome significa, como eu já disse, alegria. Eu sou a alegria do meu pai. Ela era a mulher mais sábia da Bíblia, morando com o homem mais tolo da Bíblia. É um contraste. O homem mais tolo, casado com a mulher mais sábia. Agora ela não deixou que essa tolice mudasse quem ela era. Ela não se tornou tola também. Irmãos, nós devemos ser aquela pessoa que influencia, e não aquela pessoa que é influenciada. Não é porque você casou com um mentiroso que você também vai ser mentirosa e vai compactuar com as mentiras que ele conta. Se ele disser, né, minha velha? Não, meu filho. Você está equivocado. Não foi assim, não. Não é porque você casou com um homem que compra e não paga que você também vai ser uma caloteira. Irmãos, nós não podemos ser aquela que é influenciada para o mal. Não podemos nos deixar moldar dentro de uma relação ruim. Nos moldar e passarmos a ser como ele é, no pior sentido. Não, irmãos, ela não deixou, mesmo ela convivendo com o homem tolo, ela não mudou. E olha, não devia ser a primeira vez que ela resolvia os problemas de Nabal, que ele se metia em confusão, e ela ia lá e resolvia. Não era a primeira vez, irmão. Sabe por que não era a primeira vez? Porque ela não teve tempo de buscar uma reserva espiritual. Me acompanhe nisso aqui, por favor. Ela não teve tempo de se preparar emocionalmente para aquela situação. Ela não teve tempo para isso. Quando ela soube que o mal estava determinado contra a sua casa, imediatamente ela se levantou e ela tomou uma atitude. Por que ela fez isso? Primeiro, ela tinha reserva espiritual. E ela estava acostumada a resolver os pequenos problemas do dia a dia, com essa mesma sabedoria. Ela tinha reserva. Olhe para mim. Comece a não reagir às pequenas ofensas, para que quando haja uma ofensa grande, você tenha reserva e fortitude para não reagir também. Comece a não responder aos pequenos insultos. Comece a ficar calada em determinadas situações. Não perca a sua força com todas as batalhas que batem à sua porta. Não faça isso.
preserve-se, preserve-se, preserve-se. Tenha pequenas vitórias no dia a dia, porque quando as grandes batalhas chegarem, as suas reações imediatas mostrarão quem você é de verdade. As suas reações imediatas não podem esconder. Quando a gente tem tempo, o confronto, a reunião é amanhã às 16 horas. A gente se prepara o nosso argumento, prepara o nosso texto, prepara a nossa defesa. E amanhã a gente chega lá, né, tinindo. Mas, ei, é para você vir na sala dela agora. E aí? Vai buscar a defesa e o preparo como? Mas se você já tiver a sua dispensa, se você já tiver o seu coração preparado e cheio de reservas, a situação não vai te pegar desprevenida. Você vai chegar lá e vai resolver o problema grande como você tem resolvido os pequenos, com mansidão, com humildade, com calma, com a verdade, com paciência, com amor, com perdão. Irmãos, invencível. Quem luta com essas armas aí, ó, não perde em batalha nenhuma. Aí nós temos uma moça cujo nome significa alegria, alegria. E ela continuava alegre, ela continuava acessível, tanto é que o servo foi procurá-la para falar do problema. Alegria, irmãos. Ei, preparando essa mensagem, o Senhor falou muito ao meu coração sobre essa questão da alegria. O fato de que nós, irmãos, muitas vezes, nós esperamos que alguma coisa aconteça para que nós sejamos alegres. Tem uma pessoa solteira que diz assim: quando eu me casar, eu vou ter alegria. Tem uma pessoa desempregada que diz: quando eu tiver o meu emprego, eu vou ter alegria. Uma mulher estéril que diz: quando eu finalmente tiver o meu filho, eu vou ter alegria. Quando eu ficar curada dessa doença, eu vou ter alegria. E eu quero lembrar a vocês nessa manhã, irmãos, nossa alegria ela é ultra circunstancial, porque a nossa alegria não é um sentimento, nossa alegria é uma pessoa. A nossa alegria é Cristo, é Cristo. Nós não podemos andar aí neste mundo querendo influenciar nossa casa e nossos filhos, se nós andamos assim, ó, né? Nós andamos assim, curvados, sob o peso de uma cruz. Irmã, como você está? Ai, irmã, nada bem, nada bem. Como você quer atrair as pessoas para esse Cristo que não dá conta nem dos seus problemas? Como você vai ganhar seu amigo, sua amiga para Cristo? Se o seu discurso é um discurso derrotista, acabado, se sua expressão é a expressão de quem está às portas da morte, minha irmã, você é escolhida, salva, separada, teu nome está escrito no livro da vida, o Senhor te escolheu, tem pelejado as tuas pelejas, Ele é teu Deus, tua glória, teu escudo, Ele levanta a tua cabeça, Ele tem conquistado vitórias para você, algumas Ele está conquistando agora, nesse momento, você vai receber semana que vem, levanta a cabeça, seja uma mulher alegre, repreenda essa tristeza sem causa da sua vida. Ai, irmã, é uma tristeza, uma tristeza. A tristeza não habita no mesmo lugar que Cristo habita. E outra coisa, irmãos, ser triste é pecado, porque ser feliz é um mandamento. É um mandamento. Paulo falou: alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então tira essa rinha de cima de ti, levanta a cabeça e viva alegre pelo que tem, pelo quem teu Senhor é, pelo que Ele tem feito, pelo que Ele já fez, pelo que Ele ainda vai fazer. Mas irmã, se eu contar a minha história para o cavaleiro, até o cavalo chora. Não conta a tua história, não faz o cavalo chorar. O cavaleiro não vai resolver o teu problema. Quer vitória? Conta para Cristo, saiu do lugar secreto, melhora a cara, enxuga o rosto e vai viver o Evangelho. Irmãos, ela vivia dentro de um casamento terrível. Ela vivia dentro de uma prisão.
Ela vivia ao lado de um homem tolo, de um homem mau. Mas que caráter dessa mulher. Ela não deixou que ele a prejudicasse. Ela não deixou que ele influenciasse a sua vida e lhe roubasse a sua alegria. Ele não deixou. Ela era uma mulher alegre. E ela continuou sendo. Porque ela conhecia o Deus de Israel. Ela servia ao Deus de Israel. Ela nos traz muitas lições. Vamos caminhando agora para o final já da palavra. Mas algumas lições que eu meditei ao longo dessas semanas para estar aqui com as irmãs essa manhã. Algumas vitórias que Abigail teve. Vamos meditar apenas sobre algumas. A primeira delas, a vitória sobre o sentimento de superioridade. Nós temos aqui uma senhora rica e poderosa, parando o que ela estava fazendo para ouvir um servo. Às vezes você termina uma graduação e não quer mais ouvir a sua tia, que só tem o primário. Fez o seu doutorado, não ouve mais o seu pai, porque o seu pai não terminou os estudos, porque teve que trabalhava na roça. Recebeu uma consagração, não ouve mais aquela irmãzinha, aquele irmãozinho que está ali sentado no banco. É grande, não ouço mais ninguém. Eu sou o cara, eu sou o tal. Mas Provérbio 12:15 diz que o sábio dá ouvidos aos conselhos. E quando nós não ouvimos os outros, irmãos, sabe o que nós somos? Orgulhosos. E quando nós somos orgulhosos, Deus olha para nós e se lembra do diabo. Porque o orgulho nasceu no coração de Satanás. E Deus, Ele usa quem Ele quer, irmãos. Deus não usa só quem tem patente, não. Escute a voz de Deus. Escute, escute, escute. Escute. Eu ouvi a história de alguém recentemente que comprou uma madeira grande para trocar a madeira lá do templo. Ele foi enviado para comprar essa madeira e trazer essa madeira do sul do Pará. E quando ele desembarcou a madeira na frente da igreja, um irmãozinho, um diácono, foi lá e disse assim: Senhor, a madeira está verde, a gente tem que colocar para secar primeiro, e quando a madeira estiver bem sequinha, a gente cobre o templo. Mas aquele homem que era um empresário, que tinha dinheiro, que era um homem que tinha posição, que tinha influência espiritual ali naquela cidade, ele disse: quem você é para vir me dizer se a madeira está boa ou não está boa para subir? Quem você é para vir me dar lição de moral, para vir querer me ensinar a fazer o meu trabalho? Você sabe quem eu sou? Ou aquele conhecido, né? Você sabe com quem você está falando? Tem crente que é assim, irmãos. Anda por aí assim, confiando na carteira que tem dentro do bolso, confiando no sobrenome, confiando no parentesco, confiando no dinheiro que tem na conta. Aí ele colocou a madeira para cima, a madeira entortou toda porque estava verde. Ele precisou ir comprar a madeira novamente. E quando ele estava lá comprando a madeira novamente, escolhendo lá no galpão, ele ouviu um passo que vinha assim, ó, tremendo o chão. E quando ele olhou para o lado, ele viu um ser de 3 metros de altura. E aquele ser chamou ele pelo nome dele e disse assim: que fazes aqui, João? Aí ele se ajoelhou: Senhor, eu vim comprar madeira para cobrir a casa do meu Senhor. E o anjo disse: e por que não ouvistes o meu servo? E por que não ouvistes? Irmãos, vamos ouvir quem tem recebido a palavra do Senhor para nós. Se nós não ouvirmos, olha, assim como a humildade precede a honra, a soberba precede a queda. Abigail só venceu porque ela ouviu. A segunda vitória é a vitória sobre o desespero. Salmo 112:7. Está todo mundo aí muito ansioso, muito aflito,
por causa desse vírus que está assolando o Brasil. Mas o que a Bíblia nos diz? Salmo 112, 7. O justo não teme mais notícias, irmãos. Eu só vou morrer no dia que meu Senhor quiser que eu morra. E não tem demônio no inferno, nem vírus na terra que seja maior do que o meu Senhor, não. Não tem. Eu vou atender uma agenda em São Paulo semana que vem. Alguém me disse, irmã, não vai, olha o coronavírus. Meu irmão, maior que está comigo. Não vou parar de fazer a obra de Deus com medo de vírus, com medo de demônio, com medo do inferno. Porque se nós somos frouxos no dia da angústia, a nossa força é pequena e nós somos imprestáveis para o reino de Deus. Ela não se desesperou. A má notícia vem, irmãos, a gente não pode evitar. De repente você está aí, o telefone toca, é uma má notícia. Mas quando a má notícia chegar, nós não vamos dar lugar ao desespero. A má notícia não pode nos desestruturar. Ei, a má notícia chegou. Não se jogue no chão rolando de um lado para o outro, não. Ei, mulher, tome um banho, se sente e pense. O que é que eu vou fazer agora para resolver o problema? Que decisão eu vou tomar? O que é que eu vou fazer? Desespero não ajuda em nada. Ela venceu também, irmãos, a inércia. A Bíblia diz que ela se apressou, se apressou, se apressou, se apressou. Ela se apressou 4 vezes. Porque às vezes quando a gente senta depois do banho, não quer se levantar mais, né? Ah não, deixa que outra pessoa resolve para mim. Não, vamos orar, vamos orar. Irmãos, tem coisas que nós resolvemos com oração. Mas não é assim não. O problema estourou agora, eu não orei o mês todo. Passei o mês todo assistindo televisão. Aí o problema estourou, agora eu vou para o meu quarto, eu vou orar. Não, eu estou falando de gente que ora. Tem vida devocional, ora todo dia, medita na palavra, conhece o Senhor, ouve a voz do seu Senhor, tem reserva espiritual. O problema chegou, então agora eu vou resolver o problema. Ela se levantou e ela foi resolver para defender os homens de sua casa, para defender os filhos dos seus servos, para defender o seu marido, seus convidados. Irmãos, o marido não valia nada. Ela não poderia dizer assim, bem, ele plantou, ele que colha, né? Davi está vindo aí, quem manda? Problema dele, ele arrumou uma confusão, eu vou lá para a casa da mamãe. Irmãos, ela ia ser viúva rica. Ela ia ser viúva rica. Ela ia ser dona de tudo. Mas seria uma vitória, irmãos, sem honra. Vitória sem honra não deve nos atrair, não. Eu me arrepiei agora. Vitória sem honra não é para nós, não, irmãos. Não é para nós. É para vencer com honra, de cabeça erguida. Fiz a minha parte. Fiz o que o céu esperava de mim. Fiz o que a Bíblia mandou eu fazer. Cabeça erguida. Cabeça erguida. Ela disse, eu vou defender. Eu vou defender. E ela foi e se apressou para resolver. Se apressou para resolver. A pressa sem sabedoria não serve para nada. Tem gente que dessa frase aí, sabedoria e pressa, só tem a pressa. Sabedoria passa longe. É pressa para responder a mensagem. É pressa para devolver a afronta. É pressa, eu vou lá e vou dar na cara dela. É pressa para descer. É pressa para arruinar. É pressa para acabar com tudo. Ei, não adianta nada pressa sem sabedoria. Respira fundo, minha irmã. Não precisa responder na hora, não. Não responda na hora. Viu? Vá orar primeiro. Vá perguntar para o céu, Senhor, o que eu devo escrever? Eu devo falar alguma coisa, Senhor? Eu devo ficar em silêncio? Eu devo chamar para conversar, Senhor? O que eu devo fazer? Irmãos, estamos vivendo tempos tão difíceis que as pessoas estão expondo suas guerras nas redes sociais, se alfinetando, crentes se alfinetando. É uma tristeza, irmãos. Nós não resolvemos mais as coisas cara a cara, como a Bíblia nos orienta, não. Sabe, precisamos melhorar isso. Não tenha pressa. Se as suas redes sociais não são para a glória de Deus, desative, saia. Faça como os discípulos e deixando as redes o seguiram. Mas se for para a glória de Deus, tudo bem.
mas para envergonhar o céu, é melhor não ter. Ela venceu a indiferença, a inércia, ela se apressou. E ela venceu a avareza, ela foi generosa. Ela não foi enfrentar o problema de mãos vazias, mas ela levou presentes. Ela foi enfrentar o problema levando com ela algumas coisas que ela havia preparado. E ela preparou porque ela tinha reserva, organização, porque ela estava no controle de sua despensa, ela sabia o que tinha em casa. Tem gente que está lutando as guerras do Senhor, mas as gavetas de casa estão uma confusão terrível. Estão lutando as guerras do Senhor, mas tem um cesto de roupa para lavar dessa altura, lá na área de serviço. Eu estou lutando as guerras do Senhor. O marido tem 3 semanas que procura uma camisa azul e você não sabe onde está. Mas eu estou lutando as guerras do Senhor. E a tua casa parece uma casa devastada pela guerra. Ei, quer salvar os teus filhos, teus netos, teu marido? Cuida da tua casa. É o teu primeiro ministério. É onde o Senhor vai te aprovar ou vai te reprovar. É ali dentro de casa, é ali que acontece tudo. Ela venceu a avareza, ela mandou fazer. Irmão, se é para ir, se é para abençoar, bora abençoar com força. Se é para abençoar alguém, bora abençoar de verdade. Não vai abençoar a irmãzinha com teu sapato com salto esfarelado, não, minha irmã. Olha, irmã, lembrei de você. Para lá com essa história, irmã. Um salto esfarelado lembrou de mim? A tua bolsa que tu já usou 5 anos, comprou uma nova. Aí tu vai com aquela irmãzinha e diz assim: olha, irmão, para você essa bolsa. Irmãs, é para abençoar, é para ser generoso. Seja generoso de verdade. O que a Bíblia diz? Dá e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Quem semeia roupa velha, colhe roupa velha. E não pode cobrar promessa do céu, não. Você está colhendo o que você semeou. Mas ela foi não, ela pegou 200 pães. Pão representa a palavra de Deus. Ela foi vencer com a palavra de Deus. É aquilo ali, eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Meu Deus é quem a Bíblia diz que é. Minha batalha é pelejada pelo Senhor. O Senhor vai fazer o que Ele disse que vai fazer. Eu confio nas promessas, eu recito a palavra, porque eu a conheço. Mas não dá para recitar sem conhecer. Então o pão representa a palavra de Deus. Em vez de você estar memorizando o nome de personagem de novela, memorize as escrituras. Em vez de estar memorizando o nome de coisas que não te interessam e não têm importância na tua vida espiritual, memoriza as escrituras. Recita as escrituras. Vença com a palavra de Deus. Irmão, quando você luta com a palavra de Deus como arma, não tem circunstância que te derrube. Aí ela vai e leva 2 grandes odres de vinho. O vinho é alegria. Aonde ela chegava, irmãos, ela acendia o lugar com a sua alegria. Você já viu que tem gente que é o contrário? Está todo mundo bem, a pessoa chega, acaba com a alegria de todo mundo. Tem crente, diz que é crente, mas é assim. É assim. Está todo mundo feliz, chega, acabou a alegria, fulano chegou. Ela era o contrário. Ela levou vinho. O vinho representa alegria. Aonde ela chegava, ela levava leveza, alegria. Ela não era aquela pessoa que estava ali tornando aquele clima mais pesado, não. Sabe como é que a gente não torna o clima pesado, irmão? Quando a conversa começa ali, uma conversa que a gente sabe que não agrada a Deus, e você diz assim: minha irmã, pare com isso, não fale isso. Vamos falar acerca das coisas do Senhor. Vamos cortar esse mal pela raiz. Sabe, vamos acabar com essa confusão. Vamos deixar que o Senhor peleje esse negócio. O Senhor é bom. O céu é de verdade. O céu é logo ali. Vamos nos preparar para a eternidade. A irmã quer que eu ore pelo emocional da irmã. Vamos orar. O Senhor vai nos dar essa vitória. Pronto. Leva alegria, leveza. Ela levou 5 ovelhas preparadas. Irmãos, a ovelha é um animal sem defesa. Quando você for para a sua guerra, vá desarmada. Não vá com o seu argumento pronto. Se ele falar isso, eu falo isso.
Se ele falar isso, eu falo isso. Se ele avançar, eu avanço também. Se ele fizer isso, eu faço assim. Ei, vá desarmada. Vá sem argumento. Vá sem argumento. Viu? Vá sem defesa. Vá sem essa preocupação. Não vá cheia de argumento, não. Vá confiando no Senhor. Aí ela levou pão, levou bolo de passa, levou bolo de figo, o que mostra a sua generosidade. Nós devemos ser pessoas mais do que pacífico. O pacífico, ele deseja a paz. Devemos ser pacificadores. O pacificador promove a paz. Eu tenho 2 amigos, eles não são daqui, são do Nordeste. Mas eu fiquei sabendo que eles estavam sem se falar. Um aborrecido com o outro. E eu gosto muito dos 2. Estive no Nordeste e fui visitá-los. Fui visitar o amigo número 1. E conversando, aí ele começou a falar alguma coisa negativa do amigo número 2. Aí eu perguntei assim, me diga uma coisa, o que você mais admira nele? Qual a maior característica que você acha mais bonita nele? Eu não tenho como negar que ele é um homem muito inteligente, certo? Aí quando eu fui encontrar com o outro disse assim, ele falou de mim? Falou. E o que foi que ele disse? Disse que você é um homem inteligentíssimo. Mesmo? Foi. E por falar nisso, o que você mais admira nele? É um grande pregador da palavra. Conhece a palavra de maneira maravilhosa. Aí eu liguei para ele, né? Eu disse, olha, você nem sabe o que ele falou de você. Ele disse o quê? Disse que você é um pregador extraordinário. Que ele ama lhe ouvir ministrar. Irmãos, os 2 tinham falado coisas naquele contexto ali, negativas em relação do outro. Mas nós não podemos ser pessoas que começam fogo, irmão. Nós temos que ser mulheres que apagam o fogo. Aquela pessoa diz assim, eu vou lá e vou gritar, minha irmã, deixe disso. Jesus é mais. Vamos entregar para o Senhor. Mas irmã, ela está com raiva de mim? Não está não, minha irmã. Vai ver, ela estava aborrecida com alguma coisa que aconteceu na casa dela. Tem dia que a gente não está bem. Então, não seja tão rápida para julgar a reação do outro, a intenção do coração do outro. Dê um voto de confiança para a irmã. Então, nós sejamos pessoas pacificadoras. Ela venceu a arrogância, irmão, já estou terminando. Ela foi humilde. Mas como eu estou dizendo isso? Depois que ela preparou todos aqueles mantimentos, ela foi encontrar-se com Davi. Ela tinha muitas montarias, ela escolheu um jumentinho. Sabe por que ela escolheu um jumento? Porque o jumento é o símbolo da paz. Quando um rei montava em um jumento, ele estava dizendo assim, eu vim em paz. Quando um rei montava em um cavalo, ele estava dizendo, eu vim para a guerra. Ela escolheu um jumento para ir ao encontro de Davi. Davi, a Bíblia não diz em que animal ele vinha, mas obviamente ele vinha montado em um cavalo, ele e seus 400 homens. Então nós temos Davi descendo e Abigail subindo. Davi vem descendo com 400 homens armados e com suas cavalarias. Abigail vai subindo em um jumentinho. Irmãos, é mais fácil descer do que subir. Ele estava descendo em todos os sentidos. Estava descendo para se vingar, para matar. Estava descendo para causar pânico. Estava descendo para causar terror, para cometer um assassinato terrível. E ela vai aqui subindo em um jumentinho, com seus presentes na frente. Ela diz para o moço, vai e eu vou logo atrás. Ela não foi longe, não. Ela era uma mulher que tinha responsabilidade. Vai que eu vou logo atrás. Quando ela chega diante de Davi, a Bíblia diz que ela desmontou do jumento. Olha só, o encontro do orgulho com a humildade, do ódio com o amor, da impaciência com a paciência. O encontro do bem armado com o desarmado. E ela vai e ela desce. Imagina aquela mulher rica, descendo com seus trajes muito bonitos. Ela não colocou um paninho, não. Ela se ajoelhou e ela encostou a cara dela no chão. E ela disse, meu Senhor, perdoa
a ofensa da tua serva. A tua serva não viu os homens que meu Senhor mandou. Me perdoe. Irmãos, ela não pediu perdão para Nabal, ela pediu perdão por ela. Que mulher é essa? Me perdoa, Senhor. Eu não vi os moços que meu Senhor mandou. Me perdoa. O Senhor é um guerreiro. O Senhor guerreia as guerras do Senhor. O Senhor se sentará no trono, será Senhor de toda esta terra. Que isso não lhe seja por tropeço, meu Senhor. A ofensa que Nabal lhe deu, Nabal é um homem pequeno. A ofensa de Nabal é tal como ele é. É uma guerra pequena demais para o Senhor, meu Senhor. O Senhor guerreia as guerras do Senhor. Perdoe-nos, recebe os presentes que a tua serva trouxe, meu Senhor. E não faça tal coisa. Um dia, quando o rei acordar em seu leito real, vai se lembrar, isso te será pesado ao coração. O Senhor vai se arrepender do que fez. Não faça isso, meu Senhor. Me perdoe, perdoe minha casa. E a Bíblia diz que Davi, ele não lhe pôde resistir. O grande guerreiro que não podia ser resistido por ninguém, foi resistido por uma mulher de joelho, com o rosto no pó. Irmãos, não importa o quão grande é o inimigo que tem te afrontado, não pode ser resistido. Com essa atitude de humildade, com o joelho no chão e com o rosto no pó. Ninguém enxerga tão longe quanto uma mulher de joelhos. Ninguém enxerga tão longe quanto um crente de joelhos. E Davi, então, ele diz: bendita sejas tu, mulher, bendito seja o teu conselho, bendito sejam tuas palavras. Não farei mais o mal que ia fazer, receba os teus presentes, vai em paz à tua casa. Mas ficou profundamente marcado pela sabedoria e pela graça dessa mulher. Não era uma mulher bonita só por fora, mas uma bonita por fora e por dentro. Às vezes a gente se preocupa em ser bonita só por fora, né? O cabelo não está branco, a pele está bem hidratada, a unha está pintada, o corpo está depilado, mas a alma está cheia de teia de aranha, podridão, ressentimento, raiva, inveja, orgulho, malignidade. Ei, crente, seja bonita por fora e por dentro, se cuide por fora, mas preserve o seu interior, porque nós temos um Deus que vê tudo, vê tudo. Aí agora concluindo, irmãos, depois de cumprir a sua missão, Abigail voltou para Nabal. Meu Deus, ela voltou para lá. Irmãos, ela voltou. Ela voltou. Ela não poderia ter dito naquele momento assim: e se te agradar o meu Senhor de mim, me receba aí em sua caravana, né? Eu e meus servos, né? Podemos ficar aí contigo. Ela poderia ser uma das concubinas de Davi. Davi tinha essa fraqueza mesmo. Só que seria outra vitória sem honra. Não pode se conformar em ser concubina quem Deus escolheu para ser rainha. Não é assim? Vitória sem honra, não. Ela voltou para seu marido. Chegou lá, ele estava no auge da festa. A Bíblia diz que o banquete era como um rei. Nabal era ruim e ainda queria viver em um padrão que ele não tinha. Ele era pecuarista e fazia banquete de rei, para mostrar para os outros, né? Às vezes nós estamos muito preocupados com como nós parecemos para as pessoas. Ele estava muito preocupado em oferecer ali o melhor. E ele estava bêbado e ela não foi conversar com a cachaça, irmão. Ei, não conversa com a cachaça. Não vai bater papo com o crack, com a cocaína, com a cerveja. Teu marido está embriagado, não diga a palavra pequena nem grande, como a Abigail não disse. Ela olhou para ele e estava bêbado. Ela foi cuidar das suas coisas e deixou ele lá. Tem mulher assim, o marido está bêbado, ela grita, ele grita, ele grita, ela grita, ela grita, ele grita, ele joga ele joga um pau, ela joga um prato. Irmãs, palavra nem pequena nem grande. Palavra grande é o discurso. Palavra pequena é você pegar a tampa da panela e pá! Para ele ouvir, né? É passar pela cadeira e pá! Para ele escutar, né?
Palavra pequena. Palavra pequena. Palavra pequena. Ela não disse palavra pequena nem grande. De manhã ela chamou ele. Meu bem, venha cá. Ontem eu precisei tirar aí da nossa despensa uns víveres, porque Davi mandou seus moços. Meu bem, talvez não tenha entendido muito bem. E meu bem deu uma palavra que os moços não gostaram. E Davi vinha ao nosso encontro com 400 homens armados. Vinham para matar, para te matar, para matar toda a nossa casa. Mas então eu resolvi, meu bem, reunir aqui uns víveres. Foi ao encontro dele, pedi perdão, me humilhei. E olha, está resolvido. Tá certo? Está resolvido. E a Bíblia diz que o coração de Nabal se encheu ali. Ele se calou e o coração dele ficou como pedra. E a Bíblia diz que depois de 10 dias em um coma, o Senhor o matou. Deus deu a ele 10 dias. Mas, irmãos, tem pessoa que a pessoa só muda se quiser. Só se arrepende se quiser. Só toma uma outra direção se quiser. E quando a pessoa não muda, não se arrepende, a sentença de Deus é implacável. É implacável. Contra o injusto, contra o maligno. Deus se mostra implacável. Deus se mostrou implacável com Nabal. Nabal morreu. E quando Nabal morreu, Davi soube e mandou tomar Abigail como esposa. E ela foi ao encontro dele montada em um jumento. A posição de rainha não mudou também quem ela era. Assim como a posição de esposa sofrida também não mudou quem ela era. Ela não teve filhos com Nabal, irmã, mas ela teve filho com ele, com Davi. E colocou o nome de seu filho Quileabe, que significa Deus é meu juiz. Levante-se, por gentileza. Deus é o meu juiz.